Estimados irmãos, somos convidados à adoração do Senhor e nós queremos acudir a este convite que a palavra de Deus nos faz, particularmente ao início deste culto, no Evangelho conforme João. João, o discípulo mais jovem de Jesus, de quem se diz aquele a quem amava, é também o que teve a vida mais longeva, legou-nos vários textos que se encontram no cânon sagrado, o Apocalipse, 3 epístolas e este Evangelho de João, capítulo 1, conhecido prólogo do Evangelho de João. Os primeiros 14 versículos que nos apontam o Filho de Deus como a luz da vida, aquele que ilumina a vida, aquele que é luz de luz, luz de si mesmo e em si mesmo. Diz assim a palavra de Deus. Vamos mesmo assentados fazer uma leitura responsiva desse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como luz de Deus. Luz da vida, a luz que penetra o nosso coração e ilumina o nosso caminho. O hino que vamos cantar agora, de número 209, diz assim: deixa a luz do céu entrar, deixa este sol celestial em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar, e este sol, a luz da vida em ti nascer. 209, vamos louvar o Senhor, postemos-nos em pé. Tens que o adversário vá vencer, luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo negro e denso véu.
coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti nascer. Ó luz da vida, nosso amado Salvador, a ti bendizemos, a ti adoramos, de ti fruímos toda a vida, toda a luz da vida. Queremos andar por caminhos iluminados, ó Deus, e muitas vezes vemos-nos cercados de densas trevas, mas sabemos que onde a luz do Senhor penetra, as trevas não prevalecem. Por isso, Senhor, tendo alcançado o nosso coração, faze-nos igualmente luzeiros desse mundo tenebroso, para que possamos irradiar a tua luz, possamos transmitir os teus valores, possamos, Senhor, fazer a diferença que compõe o nosso dever missional. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, não apenas dos lábios, não apenas na expressão litúrgica, mas com a integridade do nosso ser, com a totalidade da nossa existência. E aqui, como expressão do povo que se chama pelo teu nome, da tua igreja, Senhor, vimos prestar-te o culto que as nossas almas te devem. Estamos aqui, ó Deus, empenhados em glorificar-te, em adorar-te, e por isso buscamos a tua assistência para aperfeiçoar a nossa adoração. Assim te louvamos, assim te exaltamos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis sentar-vos. Nós louvamos ao Senhor Deus da luz, 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 nós louvamos, todos nós louvamos a Deus, nós louvamos ao Senhor Deus da luz, nós louvamos, todos nós louvamos a Deus, nós louvamos ao Senhor Deus da luz. A força do nosso viver é Deus, não há quem temer. Diante da tentação, nos dá a salvação. Nós louvamos ao Senhor Deus da luz, 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 nós louvamos, todos nós louvamos, todos nós louvamos ao Senhor Deus da luz, nós louvamos, todos nós louvamos, todos nós louvamos ao Senhor Deus da luz. Eu pensei que vocês iam cantar também em africano, não vão não? Para abrilhantar aqui, maestro. Podia, né? É muito bonito esse canto. Eu estava comentando com o reverendo Carlos que outro dia lá na Universidade em São Paulo, um coral infantil fez uma apresentação especial para o conselho, e acho que 3 ou 4 hinos que eles cantaram foram em idiomas diferentes, e um deles foi esse mesmo, mas não sei qual dos idiomas africanos. Eu falo africano, tem tantos idiomas, alguém sabe qual que é? Eu também, então fica o idioma africano, né? As milhares. Zulu, muito bem, Zulu. É fácil de guardar com Z, Zulu, a gente não esquece. Meus irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus, a todos que estão conosco nesta noite, aqueles que aqui se fazem presente, aqueles também que estão distantes, mas nos acompanham pela internet e podem também ser integrados a nós. A nossa oração é que Deus abençoe a sua vida, você esteja buscando a face do Senhor, como nós também estamos aqui, reunidos neste espírito de adoração ao Senhor. Nosso carinho especial para com os diletos visitantes, que são sempre muito bem-vindos, e este é o momento também de destacarmos a presença de alguém que esteja aqui pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está conosco, eu peço a gentileza, onde você estiver, colocar-se em pé, que nós queremos presentear você de uma maneira especial. Quem está aqui pela
primeira vez. Não temos ninguém pela primeira vez. Uma boa oportunidade para convidar pessoas para vir, né? Temos bastante espaço para acolher as pessoas. Nós queremos destacar da programação constante já do nosso informativo algumas coisas. Primeiro, a reunião de planejamento dos segmentos da igreja, sociedades internas, ministérios, enfim, tudo aquilo que de alguma forma tem a sua dinâmica. No dia 22 de novembro, sábado, às 15 horas, na sala de reuniões, nós vamos ter o feitio, a confecção do nosso planejamento de atividades 2015, tentando encaixar tudo que a gente faz aqui no nosso calendário. Vamos espremer para conseguir fazer tudo. No dia 27 de novembro, a última quinta-feira deste mês, é o Dia Mundial de Ações de Graças, e nós teremos o nosso tradicional culto, o nosso Thanksgiving Day, aqui no espaço de adoração, onde aguardamos uma presença maciça da comunidade, não apenas os irmãos que frequentam o culto vespertino, mas os cultos matinais também, e outros visitantes com vídeos para estar conosco. Na mesma ocasião, nós promoveremos o encerramento das atividades dos núcleos familiares deste ano, assim, dando aquele recesso costumeiro do final do ano, do começo do ano, apesar que alguns grupos não conseguem ficar 2 meses sem se reunir, né? Eles têm toda a liberdade de promover as reuniões normalmente, nós apenas não teremos a dinâmica comum. Então venha estar aqui nesse dia 27, porque é um dia de pelo menos uma dupla festa. E falando nas ações de graças, como nós sempre fazemos, separamos uma oferta de gratidão para dedicar naquele dia em louvor ao Senhor. Dia 27 de novembro, anote na sua agenda. Hoje, dia 9 de novembro, comemora-se o Jubileu de Prata da queda do Muro de Berlim. Um fato marcante, importante na conjuntura mundial, mas para nós é uma data também especial por uma outra razão. Eu queria convidar para vir aqui na frente, não aqueles que protagonizaram a queda do Muro de Berlim, mas a união conjugal, a Gislana e seu marido, o diácono Cizenando. Vini, pode vir junto aqui com o pai e com a mãe. Não quer vir não? Está com vergonha? O Lucas está longe, vem você. Então tá bom, fica aí. Vem cá, vem aqui em cima, fica aqui de frente para todo mundo. Estão comemorando hoje também 25 anos de casamento, né? O muro estava caindo e vocês estavam construindo uma vida conjugal feliz, que se demonstra para todos nós. É uma alegria muito grande tê-los como membros desta igreja, atuantes, né? O papai e a mamãe chegaram ali agora, viu, Gislana? Coisa boa. Vocês estavam lá quando eles casaram, né? Casaram mesmo direitinho, porque eu não estava aqui presente, eu estava em Minas esse tempo, então está garantido. Não posso aqui dar graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida feliz que Deus tem dado a vocês. E uma vida feliz que é marcada pelos episódios que a gente pode rir, brincar. Ainda um mês e pouco atrás estávamos juntos lá na América do Norte, também nos regozijando com o casamento de Lucas, né, filho de Sandra e de Toshi. Mas a felicidade não vai embora quando as lutas vêm. E nós sabemos também das lutas de vocês, particularmente de você, Gislana, que afetou a todos nós, mas as vitórias que Deus dá em Cristo. Isto é sinal da solidificação do nosso testemunho em Cristo e como o Senhor sustenta o nosso lar. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, todo o nosso trabalho é em vão. O que vale dizer que quando Ele edifica, tudo que fazemos tem sentido, tem valor. Então nós louvamos a Deus pela vida de vocês, damos graças ao Senhor por esse jubileu de prata e convidamos a todos a colocarmos-nos em pé e vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, as nossas ações de graças nesta hora, pela alegria, pelo privilégio de podermos ver a promessa do Senhor cumprindo-se na vida de uma família, de um lar que foi unido pela Tua bênção, um lar que foi imantado pela Tua bondade e que aqui se demonstra, ó Deus, firmado no Senhor. Muito obrigado a Deus pelas origens de Gislana e de Cizenando, que culminaram com o seu enlace matrimonial. Nós te louvamos pelo fruto desta união na vida de Lucas e de Vinícius também, ó Deus. Muito obrigado, porque são pessoas queridas que fazem parte do nosso coração.
que estão, ó Deus, palpitando junto da nossa visão ministerial, missionária, empreendendo o teu reino conosco. Te louvamos, ó Deus, porque eles são bênção para a vida do teu reino, para a vida desta igreja e para a vida de tantos quantos o Senhor coloca na caminhada deles. Que assim como o Senhor fez prosperar a tua bênção nesses 25 anos que se completam agora, esta mesma bênção continue a fluir de maneira abundante, transbordante nos seus corações, para que possamos vislumbrar nesse testemunho de uma família firme no Senhor a verdade, o casamento, o lar são instituições do Senhor e eles hão de prevalecer sempre. Louvado, bendito seja o nome do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar. Em continuidade ao nosso culto, abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 63, versículos 1 a 4. Salmo 63, versículos 1 a 4. Vamos ler juntos estes 4 versículos. Cristo é a luz da vida, e Ele nos dá a graça que é maior que a vida, como diz o texto. Vamos todos juntos, versos 1 a 4, leamos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Vamos curvar as nossas frontes, ter um momento de oração silenciosa, por intermédio do qual nós vamos dedicar o nosso coração ao Senhor, esperando sempre da Sua graça, que é maior que a vida.
Fazemos nossa, ó Deus, esta oração milenar, porque ela encerra aquilo que deve ser o anseio do nosso coração. Temos sido tão amados, temos sido tão galardoados por graça abundante, de tal maneira que agora devemos, usufruindo de tão grandes manifestações da Tua parte, nos dirigirmos ao nosso próximo, ao nosso semelhante, com o mesmo amor, a mesma determinação, o mesmo espírito cooperativo. Apresentamos diante de Ti as nossas súplicas, clamamos ao Senhor para que, ao ouvi-las, com certeza, com coração longânimo, possas nos atender, e de tal maneira, ó Deus, que desde já nós nos regozijamos pela provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Unimos a voz e o coração e juntos oramos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Maria, quando recebeu da parte do Senhor a informação que seria mãe do Deus Altíssimo, se alegrou intensamente e foi cantar louvores ao Senhor. E ela agradeceu por tudo que tinha sido feito na vida dela, porque ela sabia que a vida dela ia mudar. E quando Jesus te alcançou também, mudou a sua história. E esse cântico fala disso, fala de agradecimento a esse Deus que veio até você, te salvou e mudou a sua vida. Se você puder e quiser, se coloque de pé e louvemos junto ao nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Senhor é maravilhoso porque Ele nos conquistou. O Senhor é maravilhoso porque Ele morreu por nós. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, é digno de adoração. Só a Ele louvamos, só a Ele adoramos, só a Ele devemos todo o nosso louvor. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Por Ele eu viverei, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Esse príncipe da paz que veio ao mundo e nos salvou, digno de toda adoração, é o meu Salvador. Não tem outro igual, não tem outro que se compare à maravilhosa graça de Deus para comigo e para com você. Nos resgatou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz, para adorá-lo, para louvá-lo. Aclame a esse Deus dia a dia, ouça a sua voz, siga os seus caminhos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. com todo o meu ser, Com todo o meu ser, sempre vou te adorar. tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor e louve o nome dele. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram
pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. A igreja pode assentar-se. Como é bom louvar ao Senhor em todas as circunstâncias. Convido a igreja a abrir a palavra no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ouvir daqui a pouco de 10 a 13. Estamos entrando num momento de gratidão, esse momento tão especial de louvor e gratidão, e vamos nos preparar para um momento em que vamos receber a palavra de Deus. E desde já rogamos que a sua palavra venha encher o nosso coração e venha sustentar o nosso espírito. Amém? Nesse momento em que nós estaremos entregando nossos dízimos e ofertas, vamos colocar diante de Deus, além dos dízimos e das ofertas, o nosso coração. Nós convidamos, após a leitura de Filipenses 4, de 10 a 13, os irmãos diáconos para realizarem a coleta dos dízimos e ofertas, enquanto estaremos cantando o hino 68. Diz a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Cantemos o hino de número 68. Glórias já tive nas lutas aqui.
Convido as crianças para virem à frente, por favor. Igreja, vamos cantar a última estrofe de pé. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Oremos, vamos agradecer. Querido Deus, muito obrigado por esse momento tão especial, que podemos falar diretamente contigo através do teu Filho Jesus, ó Pai, pelas ofertas e dízimos coletados para o sustento da tua obra e para o prosseguimento da publicação da tua palavra, ó Pai. Que tudo possa ser para a tua honra e a tua glória, Senhor. Abençoe nossas crianças que estão indo para o culto infantil, ó Pai. Que os seus corações sejam amplamente invadidos e ocupados pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Dá-nos a tua paz e nos prepara para ouvir a tua palavra, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O coral pediu para descer, fique à vontade. O pessoal que quiser descer para assistir de frente. Anjo não tem costa, né? Mas ainda não sou dos anjos. Ainda sou de Oliveira Orlando, não sou dos anjos, nem dos santos. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículos 13 a 17. Epístola de Paulo aos Efésios, carta magnífica do apóstolo Paulo, uma carta que tem elementos doutrinários precisos, profundos, ao mesmo tempo que desafios práticos relevantes. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 13 a 17. Peço que você fique com sua Bíblia aberta. Eu quero ler esse texto para a nossa reflexão, até o verso 17. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo assim por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz
a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Quero destacar a leitura do versículo de número 14, porque Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Derrubado a parede da separação. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, nesse tempo de adoração e de louvor ao Teu nome. Já somos, ó Deus, imensamente edificados por tudo aquilo que aqui já aconteceu, pelos louvores, pelas leituras, pelas orações, pela comunhão, mas de maneira muito especial, rogamos-te, ó Deus, que nessa hora também o sejamos por intermédio da Tua palavra de maneira mais especial. Que, ó Deus, o Senhor fale aos nossos corações, desvende os mistérios, ó Deus, da espiritualidade, da relacionalidade para contigo. E traga o nosso coração para a nossa luta diária, para os nossos desafios, ó Deus, relacionais, pouco, ó Deus, da ministração que vem dos céus, e abasteça o nosso coração. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é um dia histórico, eu não poderia partir de outra informação quando passo a meditar nessa passagem, senão dessa perspectiva histórica. Questão de dias atrás, nós estávamos fazendo uma reflexão sobre falsos líderes, falsos guias, e exatamente no dia do suicídio coletivo conduzido por aquele pastor, aquele líder religioso Jim Jones. E hoje nós estamos exatamente num marco histórico que é a realidade da queda do Muro de Berlim. Pode passar para a gente a tela. Muro de Berlim, que foi um símbolo de tempos atrás, símbolo de dois grupos ideológicos bastante forte, e que no dia 9 de novembro de 1989 caiu, veio abaixo. Simbolicamente ou não, foi ali o fim de uma realidade que separava uma mesma cidade, sem entrar em aspectos ideológicos, políticos. Aquele muro era um símbolo de separação. Aquele muro fora construído no dia 13 de agosto de 1961, e dele faziam parte 66,5 quilômetros de gradeamento metálico, 302 torres de observação, 127 redes metálicas eletrificadas com alarme e 255 pistas de corrida para ferozes cães de guarda. Este muro era patrulhado 24 horas por militares, com ordens de atirar para matar em quem quer que seja que se aproximasse e tentasse escapar, o que provocou, segundo dados, 80 mortes de pessoas e 112 feridos, e milhares de aprisionados nas diversas tentativas de fuga dentro daquela perspectiva. No dia 9 de novembro, o muro ruiu. Esse muro trouxe uma separação, movido por uma questão ideológica. De um lado havia um país de ordem comunista, de outro lado um país de ordem capitalista. Famílias foram separadas, parte ficou de um lado, parte ficou de outro. E essa realidade veio a ter fim nesse período depois de cerca de 30 anos, de 1961 a 1989, 28 anos aproximadamente, quando o muro foi derrubado. E aí então surgiu a expressão, e o muro caiu. Algumas fotos dessa realidade histórica trazem para a gente a dimensão daquilo que aconteceu em 1989. A maior parte de todos nós que aqui estamos pode se lembrar disso sem muito esforço, porque fizemos parte também dos noticiários de TV quando deste tempo o muro caiu. Mas existem outros muros que precisam cair. A ideia do Muro de Berlim nos é muito própria nessa ocasião, porque fala de separação. O mesmo povo separado em duas bandas, uma mesma família separada em duas realidades. Separação.
Mas não é apenas o muro de Berlim que fazia parte de uma separação. Há tantos outros muros que nos separam hoje em dia. Por exemplo, ainda existem muros políticos, né? Ainda que não seja um muro de pedra, mas é uma divisa bastante clara entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Parte da família de coreanos está em cima, parte da família dessa mesma família está embaixo. Famílias são separadas, famílias são rachadas, mas não é apenas politicamente, ideologicamente. Pode passar a outros muros, muros que separam famílias. Graças a Deus, hoje, nesse dia em que nós comemoramos a queda do muro de Berlim, nós também comemoramos o aniversário de um casamento feliz há 25 anos, mas há muitos lares que também têm os seus muros levantados, quer seja na cama, quer seja no diálogo, quer seja na conversa, quer seja no relacionamento. Muros que são erguidos, muros de inimizade, muros de oposição, gente que não se dá mais, gente que levanta barreiras e que quase não mais se toleram na convivência um com o outro. Pois bem, o texto que nós lemos nessa noite fala um pouquinho dessa separação, que é caracterizada por uma ideia de muro, uma parede de separação, como é descrita pelo apóstolo Paulo no versículo de número 14, de fez e tendo derrubado a parede de separação, quer seja um muro, quer seja uma parede, essa parede de separação que muitas vezes é levantada nas diversas áreas da nossa vida, que eu queria meditar com vocês. Paulo não viveu em Berlim, isso eu tenho certeza, após a Guerra Fria, mas Paulo faz uso exatamente deste quadro para caracterizar separação. Escrevendo aos Efésios, Paulo, na primeira parte desta carta, do capítulo 1 ao 3º até o 4º, trata das doutrinas da graça. Ele fala sobre a nossa salvação pelas obras. No primeiro capítulo, Paulo fala: a salvação é pelas obras do Pai que nos amou, do Filho que morreu e expiou os nossos pecados, e do Espírito Santo que nos convence de toda justiça. No capítulo 2 ele volta a falar que a salvação não é pelas obras dos seres humanos, mas é mediante a graça de Deus que é absorvida pela fé no coração de cada um de nós. E Paulo usa 3 exemplos claros, 3 metáforas no capítulo 2 para caracterizar a condição do ser humano. Primeira delas, morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Paulo usa deste quadro, dessa metáfora, para dizer: morto não faz nada, absolutamente nada. Morto não escolhe nem o tipo de caixão que quer ser enterrado. Ou ele deixa um testamento, ou as pessoas vão fazer tudo por ele, até mesmo levá-lo à sepultura. Eu já fiz um sepultamento onde estávamos eu, a mulher do morto e o rapaz da agência funerária lá do cemitério. 3 para levar um caixão. Não tinha um filho, ele tinha filhos. Não tinha um amigo, não tinha ninguém. Ele levantou tantos muros em torno dele, que a única que sobrou do lado de dentro do muro foi a esposa. Mas ninguém veio no dia do seu falecimento, e ele não podia nem levantar para ajudar a gente a carregar o caixão, porque estávamos em 3 e precisava de pelo menos mais um para segurar a alça, né? O fato é que morto não faz absolutamente nada, e Paulo usa este quadro para dizer: olha, você estando morto, eu estando morto, não posso fazer absolutamente nada para a minha salvação. Mas ele usa um segundo quadro, ele fala de poema. Paulo diz no capítulo 2, versículo 10: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra feitura é a palavra poema, algo que Deus confeccionou como um poema que sai do coração de um poeta, uma obra de arte de Deus. Poema é uma obra de arte. Há obras literárias maravilhosas que embalam os nossos corações. Nós somos um poema, uma obra de arte de Deus. Nós não somos mortos apenas. Na nossa condição natural estamos mortos. Em Cristo Jesus nós somos feitos poema de Deus, obra de arte de Deus. Mas ainda no capítulo 2, no verso 4, o apóstolo Paulo fala de uma terceira metáfora que é que nos interessa nessa ocasião. Ele fala de uma parede que faz separação, que Jesus derrubou o muro, a parede
de separação. E eu queria abordar nessa noite algumas questões sobre essa parede, este muro que é soerguido e que faz separação. Primeira condição que eu queria, antes de entrarmos nas aplicações, é lembrarmos que muros sempre existiram na Bíblia. Por exemplo, quando Israel entrou na terra prometida, a primeira cidade com a qual o povo se deparou foi Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, muros altos e fortes. E eles cantaram, tocaram trombetas, e os muros ruíram, e eles puderam entrar na cidade. Muro era para quem morava na cidade uma espécie de proteção que fazia a segregação, a separação dos indignos, às vezes até leprosos do lado de fora, inimigos, animais, e daqueles que estavam dentro da cidade. Por isso é que Neemias, quando no seu livro sai do governo, onde ele estava como copeiro-chefe do rei, e vai para Jerusalém reconstruir muros, ele pensava na dignidade da cidade, ele pensava nessa realidade de dignidade. Porém, quando a gente pensa também em muro, a gente tem que lembrar que lá no Apocalipse, a cidade vai ter muro. A cidade celestial, ela será toda cercada, e a ideia do muro no Apocalipse é a ideia da pureza, da preservação, é a ideia da santidade e da separação, na ideia não de segregação, mas de santidade. Pois bem, o texto que nós lemos nessa noite nos fala de uma perspectiva diferente de separação, não na ideia de santidade, mas numa ideia de afastamento. E algumas perguntas que a gente precisa lidar com isso nessa noite, para entendermos o que Paulo está falando quando aborda a temática da doutrina da graça. Primeira questão: de onde vem esta separação? Paulo fala de uma parede que faz separação. De onde é que vem esta separação? É interessante entendermos, porque isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. É também interessante percebermos que tanto no templo em Israel, quanto no tabernáculo, que o povo se reunia para cultuar a Deus, havia uma parede, ainda que fosse de tecido, mas uma parede que fazia a separação do santo dos santos para o lugar onde o sumo sacerdote estava, e aonde os outros sacerdotes ficavam, e aonde o povo se reunia. Havia separação. Da onde vem essa separação? De onde vem essa realidade de separação? Deus não nos criou separados no sentido de segregados, distanciados. Ao contrário, Deus nos criou na sua intimidade. Aliás, hoje pela manhã, Ivan Juarez, na sua excelente ministração, nos lembrava sobre isso. Qual é o fim principal do homem? Qual é a propositura principal da criação do homem? Glorificar a Deus e louvá-lo, gozá-lo para sempre. Pois bem, Deus nos criou para a sua intimidade, Deus nos criou para andarmos com Ele, Deus nos criou para que tivéssemos nele uma relação de proximidade. O homem e Deus andavam diariamente, na viração do dia, havia intimidade, havia relacionalidade, não existia barreira de separação. Preste atenção nisso. Essa barreira de separação foi criada pelo pecado. De onde vem esta separação? Preste atenção no que eu vou falar. Toda separação na vida humana está associada com uma realidade de pecado. Jesus só admite o divórcio, ou seja, a separação entre pessoas casadas, quando há dureza no coração ou adultério. Em outras palavras, a presença do pecado. De outra sorte, não. É importante percebermos isso. É importante atentarmos para o fato de que separação é ideia de pecado. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, 21 e 22, quando João está tendo a visão celestial, de final de todas as coisas, e ele fala da cidade celestial, que vem da parte de Deus, ele diz assim: não haverá choro, nem pranto, nem luto, nem dor, nem o mar jamais existirá. Mar. Gosto tanto de uma praia. No céu não vai ter praia, não vai ter mar. Puxa vida, né? Gostoso comer um camarãozinho, uma lagosta, ainda lá em Natal, agora no Espírito Santo. Não vai ter praia no céu, então eu quero ir para o inferno, é isso? Não. A ideia do mar ali é a ideia de separação. Onde é que estava João? Na ilha de Pátimos. Onde estava a cristandade?
na região da Turquia. Ele estava escrevendo a carta àqueles irmãos para dizer que eles estavam separados e entre eles havia um mar, mas que na realidade celestial o mar não mais existirá, não haverá separação, no céu não haverá pecado, no céu não haverá a presença da malignidade humana, do pecado, daquilo que ofende a Deus. De onde vem esta separação? Importante entendermos isso. A palavra de Deus nos lembra que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículo 2, texto que foi lido na liturgia desta manhã de hoje, dizia: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Esta parede de separação que é erguida, que bloqueia o contato, a intimidade, está associado ao nosso pecado. Essa separação é proveniente do pecado humano. Deus é santo e por isso não pode aceitar diante de si o nosso pecado. No templo do Antigo Testamento, no átrio dos santos havia um véu que separava a presença de Deus de todos os demais. Este simbolismo desta parede de separação, o homem não teria acesso a Deus jamais em sua condição de pecador. Preste atenção, o que Paulo está falando aqui em Efésios é exatamente isso. Paulo está dizendo: você e eu estávamos mortos, você e eu estávamos separados, havia uma parede intransponível, uma barreira que fazia separação, Deus do lado de lá e a gente do lado de cá, de sorte que nós jamais conseguiríamos acesso a esse Deus, e nada que nós pudéssemos fazer iria trazer ao chão a ruína, a parede da separação. Mas há uma segunda pergunta que nós precisamos fazer nesse texto quando pensamos em separação. O que essa separação anuncia? O que essa separação representa? De onde vem essa separação? Vem do seu pecado, do meu pecado, da condição da raça humana. Mas a segunda questão é o que esta separação anuncia. Entre as duas alternativas do muro de Berlim, a oriental e a ocidental, um muro se ergueu, anunciava a diferença política e ideológica da pós-guerra. Os laços de familiaridade, de amizade, não foram suficientemente fortes para transpor a inimizade que dois regimes antagônicos conviviam. Assim, o muro de Berlim ganhou a percepção da inimizade presente numa mesma cidade de dois regimes completamente distintos. A parede da separação, erguida pelo pecado, anuncia esta mesma inimizade. Homem e Deus estão em condição de inimigos. É conversa fiada o fato de dizermos: todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mentira, não é bíblico isso. Nós podemos ser criaturas de Deus, mas olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Paulo nos põe na condição de inimigos. Havia um muro de inimizade que separava dois lados, Deus e o homem. O homem era inimigo de Deus, o homem não desejava Deus, o homem tinha medo de Deus, o homem jamais se achegaria à presença de Deus por volição própria. Deus teve que vir em direção ao homem. Veja no capítulo 2, versículo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo, nesse contexto que nós estamos meditando da parede de separação, ele diz assim: os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. E veja o que diz o texto: a nossa condição natural, nós éramos por natureza o quê? Filhos de Deus, benditos, amém, eternamente, glória ao Senhor. Não é isso? Não foi isso que Paulo colocou no texto. Éramos, pela nossa condição natural, pela nossa natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. O que é que esse muro anuncia? O que é que essa parede de separação anuncia? A nossa condição de inimizade diante de Deus. E o apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, quando ele diz: os que estão na carne são inimigos de Deus.
Os que estão na carne não podem querer as coisas próprias do Espírito. Éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos prazer em Deus. Deus, para o homem natural, separado, trazia medo. Aliás, a expressão medo, fobia, pavor, não era própria da natureza humana. Deus não criou este sentimento no coração do homem quando da sua confecção. O homem se relacionava com animais, o homem se relacionava com Deus, o homem se relacionava com todas as coisas demais, o homem não sentia medo. A Bíblia diz que o homem sentiu medo quando ele entrou em pecado, quando ele se colocou numa condição de pecado diante do Deus eterno. Deus disse: não comereis da árvore do jardim. O homem vai e come. O homem, quando eu coloco o gênero humano, o ser humano, eles tomam daquilo que Deus havia dito para não tomarem, e eles pecam diante de Deus. Ora, Deus passeava com este homem, Deus tinha prazer neste homem, este homem tinha prazer na intimidade com Deus, toda viração de um dia. Naquele dia não. Deus chamou o homem como sempre chamava. O homem se escondeu e Deus disse: por que se escondeste? Nós estávamos nus. Quem fez saber que vocês estavam nus? O pecado. Ouvimos a tua voz e porque estávamos nus, tivemos medo e nos escondemos. Medo faz com que às vezes a gente levante muros, paredes. Alguns condomínios fechados têm alguns muros intransponíveis, 5 metros de altura, com cerca elétrica lá em cima. Por quê? Medo, assalto, violência. Nas nossas casas nós também colocamos muros bem altos, quando não muros de concreto e de cimento, nós colocamos grades que são uma espécie de muro que fazem separação, porque temos medo. Não bastasse os muros, agora as janelas estão também gradeadas, as portas estão blindadas e nós temos medo. E por conta disso nós vamos criando determinados muros. Medo que vem da inimizade própria do pecado no coração do homem. Porém, tem aí uma terceira e última lição. Como foi desfeita essa separação? A pergunta que Paulo coloca para a gente: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Deus e o homem, inimigos, por conta da presença do pecado, jamais se aproximariam. Em Cristo eles estão na mesma pessoa. O Deus Filho, a pessoa de Jesus nascido de Maria. Os inimigos estão ali fundidos numa mesma realidade teantrópica, dentro de um axioma inexplicável da nossa fé: o fato de que o homem e Deus se encontram em Cristo. Como é que isso foi desfeito? Nenhum esforço humano poderia produzir essa reconciliação. Nenhuma ação humana concorreria para derrubar o muro de separação, a parede de inimizade. O homem caminhava cada vez mais para distanciar-se de Deus. A ação natural do homem sempre seguia na contramão do eterno. Deus é quem veio ao nosso encontro. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, dentro do contexto que nós estamos expondo essa carta, Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, veio em nossa direção, derrubou o muro de separação, a parede da inimizade, quebrou todos os grilhões que faziam a separação entre o homem e Deus. Os evangelhos retratam que com sua morte, o véu que separava, e nós cantamos essa canção nos nossos momentos de louvor, o véu que separava já não separa mais. Quando da morte de Jesus, do lado de fora da cidade de Jerusalém, no Gólgota, ele entregava o seu espírito no templo, a cortina, o véu que separava, a parede de inimizade, era rasgada de cima a baixo, de Deus ao homem, eliminando qualquer oposição, qualquer barreira. Ele derribou a parede de separação, diz Paulo. Em Cristo Jesus, Deus derrubou o muro de Berlim dos nossos relacionamentos com Deus,
com o próximo e conosco mesmo. Mas aqui algumas questões importantes para nossa aplicação que precisam ser destacadas. Primeira delas, quando da parede da separação foi derrubada, em primeiro lugar, nós pudemos nos aproximar. Pode virar a página. Fostes aproximados, diz o texto, porque Ele é a nossa paz. Vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A aproximação, a intimidade, o religar, a religião, como a palavra propriamente a etimologia diz, o religar está associado ao sangue de Cristo. Fomos aproximados, não estamos mais longe, estamos perto, estamos ao lado, estamos juntos. Segunda questão, Paulo diz que nós não apenas fomos aproximados, nós fomos também pacificados. Verso de número 14, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa paz. Verso 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. A parede não apenas faz a separação, mas a parede também detecta a inimizade, a hostilidade, o ladrão, a inquietude no coração. Quando eu morei nos Estados Unidos, a casa que eu morava, ali na Walnut Street, número 71, em Southampton, não tinha nenhum muro, não tinha nenhuma parede, não tinha absolutamente nada, e a trinca da porta, o tranco da porta, era um negócio assim, bastante tênue, e eu nos primeiros dias não consegui dormir, com medo de ser assaltado, porque vindo do Brasil nós tínhamos toda uma cultura, e a gente se sentia às vezes desprotegido. O problema do muro, às vezes achamos que isso nos traz paz. Não, é o cuidado de Deus, Ele nos pacificou. Terceira questão que o texto nos diz, nós fomos aproximados, no sangue de Cristo nós fomos pacificados, mas também nós fomos irmanados, de dois distintos, o Pai, Deus e o homem, Ele fez um, para que nós pudéssemos viver os nossos relacionamentos em unidade, como irmãos. A barreira da separação foi derrubada, nós convivemos com essa barreira porque queremos, porque desejamos. Em Cristo o poder para nós superarmos todas as barreiras, o poder está à nossa disposição. O perdão, a graça, o amor de Deus nos habilita a transpormos qualquer barreira de inimizade, qualquer barreira que faça separação. Uma discussão familiar, estamos aí nos aproximando da época das festas de fim de ano, e em algumas festas de fim de ano a família se reúne, o pessoal se ajunta, e aí começam, bebe mais um pouquinho, e aí começam a falar umas verdades que ficam escondidas o ano todo, e aí um xinga, um briga, e aí vira uma confusão, e aquela festa que era de comunhão virou festa de inimizade. Tem gente que não quer se ver nunca mais, não tem mais o bom dia, boa noite, não quer saber mais um do outro, e nós não conseguimos transpor isso. As ofensas que nos fizeram, as machucaduras que ficaram na alma, as traições que perturbam a cabeça, não conseguimos. Mas Jesus diz assim, não há mais inimizade, não há mais separação, não há nada que nos separe nem de Deus e nem do nosso irmão. Quer ver? Eu quero encerrar com você a nossa reflexão, fazendo a leitura de um texto fantástico que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 31 a 39. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Não há mais inimizade, porque Jesus derrubou isso, acabou com o pecado, destruiu o poder da morte. Então veja o que Paulo diz diante dessa percepção da obra gloriosa de Cristo. Romanos 8, de 31 a 39. Eu quero que você leia em conjunto comigo. Vamos lá? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará? Para quê? Cadê a parede de separação que Paulo estava falando aos Efésios? Foi derrubada. E aí a pergunta no verso 35, vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Nada pode nos separar, porque Jesus derrubou a parede de separação. Não há mais separação. Há possibilidade da graça de Deus na nossa vida de transpormos qualquer realidade de inimizade. Por isso eu queria te fazer um desafio nessa noite. Às vezes nós passamos o ano inteiro reunidos, ouvimos mensagens, participamos do culto, cantamos canções, celebramos a ceia do Senhor, mas a gente não consegue transpor determinadas inimizades no nosso coração. Nós não conseguimos vencer determinadas barreiras. Há pessoas que ano após ano, congregadas ou não, continuam nutrindo no coração aquela mágoa, aquela amargura, aquela ofensa que ficou acumulada, guardada na alma, no coração. Foi fulano de tal que lá em 1989, quando caiu o muro de Berlim, pegou uma pedra e tacou em mim, eu não perdoo ele até hoje, e coisa e tal. Gente que está apodrecendo, porque aquilo vai contaminando a alma. Eu queria fazer um desafio para você. A mensagem do apóstolo Paulo, ela é tanto doutrinária quanto pragmática. Ela nos fala da necessidade de entendermos que não há mais parede de separação. Jesus derrubou essa parede entre Deus e o homem, entre o homem e o seu semelhante, entre o homem e si mesmo. Então eu queria te desafiar nessa semana, em você tendo alguma inimizade no seu coração, alguma oposição, alguma barreira, que você, em nome, por amor de Jesus, vencesse isso para a glória de Deus. Que você deixasse isso para trás, que você procurasse a pessoa, mas pastor, não fui eu que fiz nada contra a pessoa é que me magoou, a pessoa que me ofendeu, a pessoa que me atacou. O evangelho de Cristo não é o evangelho que você está acostumado a viver, meu querido irmão. Jesus diz assim: se alguém pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Conversa com teu irmão. Se ele te ouviu, você ganhou o teu irmão. Se o teu irmão pecou contra ti, você que foi o ofendido, que está machucado, que está dorido, que está com inimizade guardada na alma, você deve procurar a pessoa. Esse é o evangelho de Jesus. Qualquer outra coisa é imitação da verdade. Agora, se você quiser viver na mentira, está cheio de opção por aí. Eu quero te desafiar a viver o evangelho de Cristo Jesus, a procurar a pessoa antes da próxima ceia, para que você na próxima celebração possa até ter mesmo a pessoa do seu lado, trocar o cálice de comunhão e celebrar que a parede de separação foi derrubada em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, hoje nós celebramos na história da humanidade um fato relacionado à ideologia política. Um muro que caiu, que fez a divisão de duas realidades numa mesma cidade. Deus, esse símbolo é bastante pertinente quando nós pensamos que nós também estávamos separados de Ti. E essa separação era impossível de ser transposta, quer seja na Tua direção, quer seja também na direção do nosso irmão. Aquele que feriu tinha que ser ferido, aquele que matou tinha que ser morto, olho por olho, dente por dente.
mas a Tua graça nos ensina o perdão, como celebramos na manhã de hoje no Evangelho Integral, na mensagem do Reverendo Juarez. A Tua graça nos ensina que somos habilitados, ó Deus, a partir do momento que Jesus derrubou a parede da separação, somos habilitados, ó Deus, a também perdoar o nosso irmão, como Deus em Cristo nos perdoou. A tratar dos nossos problemas de coração, dos muros de Berlim, das cercas de arame farpado que nós colocamos dentro de nós mesmos, nos nossos corações. Ajuda-nos a vivermos um evangelho que agrade o Teu nome e que seja acima de tudo a realidade da verdade para a qual Cristo Jesus se entregou. Nós Te suplicamos isso nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. O pecado que gerou o abismo, a separação, erigiu a parede, foi vencido por Cristo. Não tem domínio sobre nós, mas não alcançamos a impecabilidade ainda. Por isso o hino que vamos cantar agora, intitulado Oração Noturna, na sua segunda estrofe diz: com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de Ti. A proximidade, a pacificação, a fraternidade está garantida pelo continuado perdão do Senhor e pela posição que tomamos em relação a não permitirmos que muros se erijam de parte a parte. Vamos colocar-nos em pé, cantar o hino 148, Oração Noturna, já convidando a todos para o nosso encontro no Salão Social. Tem um lanche gostoso. Depois do hino, o reverendo Orlando impetrará a bênção sobre todos nós. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de Ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em Ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras consolar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. A Tua graça pacifica o nosso coração, e nós, ó Deus, podemos dormir sem qualquer perturbação. O sono que nos faz descansar para o dia de amanhã, ou o sono da morte que nos leva aos Teus braços paternais. Não temos nenhuma perturbação, porque sabemos que o muro da separação,
a parede da inimizade que nos cercava em direção a Ti foi abolida em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, Senhor, dispensa sobre nós o Teu favor e o Teu cuidado. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a intimidade, a consolação, o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. As bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Boa semana a todos na paz do Senhor.